E aí, família, eu sou Vinícius Castro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os problemas e soluções que a CBF poderia implementar para melhorar a Série D. Atualmente, né, a gente tem a situação do Santa Cruz, que já foi eliminado, né, da Série D desse ano, não podendo conquistar o acesso, e por ter feito uma campanha ruim, né, no Campeonato Pernambucano, não conseguiu se classificar para a Série D do ano que vem, dependendo, né, para disputar um campeonato brasileiro, ele depende do acesso de um time de Pernambuco, né, para a Série C para poder abrir uma vaga. Então, baseado nisso, eu fiz esse vídeo para indicar problemas e soluções que a CBF poderia implementar para melhorar a Série D e melhorar o calendário, jogos, quantidade de equipes, para vários clubes do Brasil e melhorar o futebol brasileiro, né? Atualmente, eu acho que um dos principais problemas, né, da Série D são poucas vagas para poucos clubes. Atualmente, né, o estado melhor ranqueado no ranking da CBF ganha 4 vagas. Depois, os 8 melhores estados ganham 3 vagas, que é o do segundo ao nono colocado. Outros 14 estados ganham 2 vagas, que é o 10º ao 23º. E os 4 últimos eles ganham uma vaga, que é o 24º ao 27º, totalizando 64 vagas. Só que eu acho que isso tem um problema, porque a gente tem muitos clubes no Brasil e muitos clubes ficam sem calendário, sem disputar nenhum jogo, principalmente no segundo semestre. E isso deveria ser mudado, visto que a CBF, por exemplo, eu acho que um dos problemas e um dos erros é que na Série D você tem 8 grupos de 8 equipes, né? Só que muito desses jogos, ele tem um custo muito alto, porque eles são geralmente disputados por equipes que, para a equipe visitante, né, vai disputar um jogo num lugar muito distante, onde geralmente tem que pegar avião, né? E uma passagem de avião é muito cara, você tem hospedagem, você tem alimentação, você tem vários custos que elevam muito o custo por jogo para a CBF, o que dá um baixíssimo custo-benefício e poucos jogos para poucas equipes. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um grupo na Série D desse ano, que é a Tuna, né, daqui do estado do Pará. Aí ela vai jogar contra o Águia. Quando ela joga contra o Águia, ela vai de avião, então o custo é alto. Aí ela vai jogar no Amazonas, custo de avião, custo é alto. Ela vai jogar no Roraima também. Ela joga 2 vezes no Acre, também pega avião, custo altíssimo de despesa por jogo. E joga uma partida no Amapá. E geralmente a maioria desses jogos, né, a distância é muito grande, o que faz com que seja utilizado muito avião, hospedagem, tenha um custo muito elevado. E isso acaba elevando o custo da CBF, né, o custo de despesa da Série D, e tendo um baixo retorno. Eu acho que a solução para isso deveria ser a seguinte: nós temos 27 estados no Brasil, né? A CBF deveria dar para cada estado, por exemplo, 27 deveria ser Série D, 27 grupos, o equivalente a 27 estados. E cada grupo deveria ter 8 vagas para cada estado, né? Então é como se você tivesse cada estado uma Copa estadual. Copa Pará, Copa Rio de Janeiro, Copa Santa Catarina, Copa São Paulo, Copa Minas Gerais e por aí vai. As equipes se enfrentariam, né, em 4 turnos: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque com isso você teria no mínimo, as equipes jogariam no mínimo 28 jogos. Hoje ela joga numa primeira fase 14, então, ou seja, ia dobrar, ia ser 28, né? E com isso ia diminuir bastante. Eu acho que poderia até aumentar um pouquinho o custo de despesa, mas não ia ter um aumento muito considerável, visto que se você for analisar, como eu falei, atualmente, né, muitos jogos são distâncias elevadas, alto custo de despesa, alto custo com passagem de avião, com hospedagem, com alimentação, com várias outras coisas. Nesse modelo, pensa, por exemplo, você tem o Distrito Federal, um estado pequeno,
Então a maioria dos jogos são disputados em Brasília, distância de quê? De 40, 50 quilômetros no máximo. Eu acho que em determinadas distâncias, eu acho que a CBF nem, por exemplo, só teria o custo mesmo com a arbitragem, o resto é pro clube. O clube, por exemplo, vai jogar contra uma equipe da mesma cidade, não tem por que a CBF ficar. Por exemplo, dá para ir no mesmo. Dá para ir direto, joga, depois volta. CBF não gastaria com hospedagem, com alimentação, com esse tipo de coisa. Né? É o caso, por exemplo, que você tem Distrito Federal, né, que é um estado pequeno. O Amapá, a maioria quase todos as equipes são de Macapá, ou seja, da mesma cidade. O Acre, Rio Branco, a maioria das equipes são de Rio Branco. O Amazonas, a maioria das equipes são de Manaus. Tá? Rondônia também, boa parte, né? Não a maioria, mas boa parte das equipes são de Porto Velho. Roraima de Boa Vista. Sergipe não é um estado tão grande, então você tem distâncias ali de 50 quilômetros, você tem distâncias que são menos, você tem distâncias de 100, de 150, onde dá para você simplesmente para você ir de manhã, joga de tarde e volta de noite. Não precisa gastar dinheiro com passagem de avião, vai de ônibus, custo menor, e nem com hospedagem. A mesma situação também para o estado de Alagoas. E próprios estados grandes, você tem situações como a seguinte. Vamos dar um exemplo de um grupo onde você tem a Portuguesa de São Paulo e vai jogar, por mesmo grupo você tem o Água Santa. A distância de São Paulo para Diadema é uns 30 quilômetros. Dá para você ir e voltar no mesmo instante, o quê? Menos de 1 hora de viagem. Então a CBF não tinha responsabilidade de gastar, por exemplo, com hospedagem, nem com muita coisa. A mesma coisa, por exemplo, se a Portuguesa de São Paulo for jogar contra o Santo André, né? Santo André também é uma cidade próxima. No Rio de Janeiro você tem um exemplo, vamos dizer que o Madureira vai jogar contra a Portuguesa, né? Que praticamente é da mesma cidade. Então a CBF mesma cidade por exemplo, distância no máximo de 40 quilômetros é próximo, então a CBF não gastaria com nenhum custo, não pagaria nenhum custo. O mesmo caso, por exemplo, Madureira e Bangu, Madureira e Nova Iguaçu, apesar de ser de cidades diferentes, na região metropolitana do Rio de Janeiro é uma distância de 30 quilômetros. Então, muitas jogos têm distância de 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros. Você não tem um custo elevado, por exemplo, com um avião. Então, aumentaria a quantidade de jogos muito, né? Mas diminuiria a quantidade de custo, né? Eu acho que o custo estaria um pouquinho mais elevado, mas é uma diferença mínima. E perto dos pontos positivos que isso poderia trazer, pensa bem, nesse modelo a gente tem 64 equipes jogando uma Série D. Nesse modelo que eu estou fazendo, que eu estou sugerindo, a quantidade de clubes seria de 216. Então, um aumento significativo. Muitos clubes teriam um calendário muito grande, visto que jogariam no mínimo 28 jogos. Então você teria essa primeira fase mais estadualizada. Depois você poderia, como eu falei, 8 times em cada estado, em cada grupo, 4 turnos, 28 jogos. E aí você poderia pegar os 4 melhores e fazer uma semifinal, jogo de ida e volta, uma final, né, para ver quem é o campeão estadual. Né? Claro que não estou confundindo com o campeonato estadual, o campeão estadual da Série D. Né? É como acontece às vezes na Europa, que tem essas competições de divisões inferiores, mas mais regionalizadas. E você tem um campeão lá regional. E aí você tem a final, você tem um campeão. E aí você poderia pegar os 27 melhores, os campeões, né, dos 27 estados, e mais os 5 melhores vices, totalizando 32 equipes. Que aí você faria a fase mata-mata, que era os 16 avos, né, 32 equipes, seriam 16 confrontos, né, os 16 avos. Aí os classificados entrariam para as oitavas de finais. Né?
Tanto os 16 avos quanto as oitavas de final poderia ser feito de uma maneira mais regionalizada para diminuir custos. Aí você teria as quartas de final, que aí já uma coisa, um sorteio, uma coisa mais nacionalizada. Aí a semifinal, né, os 4 clubes que chegassem à semifinal conquistariam acesso para a Série C. E aí você teria a final, né, todos os jogos de mata-mata com jogos de ida e volta, sem critério de gol fora, né? E aí, com essa medida, o que poderia ser um ponto positivo, né? Hoje, o clube praticamente que chega desde a primeira fase, que disputa a final, ele joga 28 jogos no máximo, né? Com esse modelo que eu estou sugerindo, os clubes jogariam nada mais, nada menos do que 42 jogos, né? Então, aumenta, na verdade, os 2 clubes chegam à final, né? Os clubes que, por exemplo, eliminou na semifinal da fase nacional, aí 40 jogos, quarta de final, 38 jogos, e aí vai diminuindo conforme o time vai sendo eliminado. Mas no mínimo, as equipes hoje jogam 14 jogos, passariam a jogar 28. Você tem vaga para 64 equipes, né, na Série D, aumentaria para 216. Provavelmente, talvez o custo não aumentaria tanto assim, perto de tantos pontos positivos, como aumentos de jogos e aumentos de calendário para várias equipes. Então isso evitaria situações como essa que o Santa Cruz está enfrentando e que vários outros equipes, até mesmo tradicionais do Brasil, enfrentam, né, que não tem calendário na Série D, e isso prejudica muito o planejamento. Às vezes o clube, por não estar disputando nenhuma competição nacional, ele entra em esquecimento. Isso é muito ruim para os clubes e também para o próprio futebol brasileiro. Muitos jogadores ficam desempregados, né? Às vezes até muitos jogadores desistem, bons jogadores, excelentes jogadores desistem do futebol porque não tem calendário, porque não tem emprego. Prejudica o próprio planejamento financeiro do clube, né? Porque o clube não disputa uma Série D, então não tem como conseguir patrocínio, não tem um planejamento anual bem elaborado pela falta de jogos, né? Porque joga só o primeiro semestre. Então tudo isso poderia melhorar, né, com essa medida que eu estou sugerindo no vídeo, né? Há uma série de aumento de clubes, primeira fase estadualizada, né? 4 turnos e por aí vai, né? Então, eu espero que estou tentando, né, dar minha sugestão sobre como melhorar a Série D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Conforme o tempo eu vou postando mais vídeos, vou criando mais conteúdo. Se você gostou do vídeo, você se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, para aumentar o engajamento tanto do canal quanto do vídeo e para atingir mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos meus próximos vídeos.